Você sabia que o Brasil participou da destruição quase total de um país vizinho? Uma guerra que matou mais de 90% da população masculina do Paraguai e deixou cicatrizes profundas na América do Sul. O nome disso? Guerra do Paraguai. Neste vídeo você vai conhecer os bastidores de um dos conflitos mais sangrentos da história latino-americana. Vai entender por que ele aconteceu, quais interesses estavam em jogo e como ele moldou o futuro do Brasil, da Argentina, do Uruguai e, claro, do Paraguai. Prepare-se para uma jornada através de traições políticas, estratégias brutais, silêncios históricos, porque essa é uma daquelas histórias que poucos querem contar. Então, saca só a história. Antes da guerra, o Paraguai era um caso quase único na América do Sul. Sob o governo de José Gaspar Rodrigues de França e depois Carlos Antônio Lopes, o país havia optado por uma via de desenvolvimento autônomo, com forte protecionismo econômico, investimento em indústria e infraestrutura e pouca dependência externa. Não havia bancos estrangeiros sugando recursos do país, havia ferrovias, siderúrgicas e indústrias têxteis. A população era alfabetizada em níveis superiores às dos vizinhos. Sob o comando de Solano Lopes, o Paraguai queria manter esse modelo e projetar-se como potência regional. Mas esse modelo de independência incomodava os interesses da região, principalmente os do Império do Brasil e do Reino Unido, que viam com desconfiança esse exemplo perigoso para os demais países latino-americanos. A América do Sul, do século XIX, era um tabuleiro de interesses. O Império do Brasil queria consolidar a sua influência na Bacia do Prata. A Argentina buscava manter o controle sobre seus territórios fronteiriços. Já o Uruguai era um campo de batalha entre partidos rivais, apoiados por diferentes potências. No meio disso, o Reino Unido financiava obras, emprestava dinheiro aos governos e impunha acordos comerciais. A independência do Paraguai era um obstáculo à expansão deste modelo liberal e dependente, e Solano Lopes era visto como uma ameaça. Em 1864, o Brasil interveio militarmente no Uruguai para derrubar o governo dos Blancos, aliados do Paraguai. Solano Lopes protestou. Quando seu protesto foi ignorado, ele reagiu com a captura do navio brasileiro Marquês de Olinda e invadiu a província do Mato Grosso. Depois, em março de 1865, atravessou o território argentino para atacar o sul do Brasil. Isso levou a uma formação da Tríplice Aliança. Brasil, Argentina e Uruguai assinaram um tratado secreto com o objetivo de derrotar o Paraguai e dividir os espólios. A guerra estava declarada. Começava ali o maior conflito da história da América do Sul. As primeiras batalhas foram brutais. O Paraguai começou com vitórias expressivas, mas logo passou a sofrer derrotas sucessivas. A Batalha de Tuiuti, em 1866, foi uma das maiores da história sul-americana. Mais de 20 mil mortos em poucas horas. As condições dos soldados eram deploráveis. Muitos brasileiros eram recrutados à força e até escravizados foram enviados ao fronte com a promessa de liberdade. A fome, as doenças e a violência faziam mais vítimas que os tiros e baionetas. A guerra virou um massacre. A imprensa no Brasil era censurada, vendia a ideia de heroísmo, mas nos bastidores era uma guerra de extermínio. Mesmo derrotado, Solano Lopes se recusou a se render. Fugiu com o que restava do seu exército e passou a adotar uma tática de guerrilha. O Brasil, pressionado por seus próprios militares e pela opinião internacional, seguiu até o fim. Em 1870,
Solano Lopes foi morto nas margens do arroio Aquidabã. Suas últimas palavras foram: "Morro com minha pátria". O Paraguai estava destruído. Dos cerca de 450 mil habitantes antes da guerra, restaram menos de 200 mil. A maioria eram mulheres, crianças e idosos. O Brasil saiu vitorioso, mas o preço foi alto. Uma dívida externa monstruosa, dezenas de milhares de mortos e o desgaste político do império. O exército saiu fortalecido e passou a exigir mais participação política. A monarquia se enfraqueceu. Foi o início do fim do Segundo Reinado. Poucas décadas depois, o Brasil veria a proclamação da República. O Paraguai, por sua vez, levou mais de um século para se recuperar e até hoje carrega a dor e o trauma da guerra em sua memória coletiva. A Guerra do Paraguai não foi apenas um conflito por território, foi um projeto de destruição de um modelo alternativo de nação na América Latina. Um genocídio silencioso, apagado dos livros por quem escreveu a história. Quem venceu de verdade? Os bancos estrangeiros, os credores, os que venderam armas e lucraram com a destruição? E quem perdeu? Um povo inteiro. Soldados forçados a lutar, famílias separadas, a chance de um continente independente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Lembrando que este vídeo é só um recorte da Guerra do Paraguai. Por aqui, a história é contada sem filtros. E tem muita coisa ainda que precisa ser dita. Então, até a próxima!